pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira à noite, mais uma live aqui comigo no perfil do Instagram. E hoje nós temos um conteúdo maravilhoso, interessante para quem gosta de viajar. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre turismo. Turismo no Brasil, especialmente no Ceará, no estado do Ceará. Então hoje nós vamos falar sobre Fortaleza, sobre a qualidade do turismo no Ceará. Esse é o tema da live de hoje. E desde já eu agradeço todos vocês pela participação, de estarem aqui comigo, prestigiando não só a presença, né, da minha convidada, mas também dando uma força aqui para o meu perfil no Instagram, Meire na Web. Se você ainda não conhece as minhas lives e entrevistas, eu te convido a conhecer o meu canal lá no YouTube, Meire na Web. Nós temos quase 200 lives, entrevistas e vídeos a respeito de profissionais de várias áreas, não só da área de turismo, mas eu tenho lives com profissionais de saúde, educação, entretenimento, empreendedores e outras modalidades também. Então eu te convido a conhecer o meu canal no YouTube. E se você gostar desse conteúdo de hoje, se você gostar dessa live de hoje, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, para que a gente consiga trazer mais convidados e trazer mais assunto bacana aqui para conversar com vocês, tá? Então, boa noite. Eu estou aqui na cidade de Atlanta e a minha convidada, ela está em Fortaleza, a minha cidade natal. Para quem não sabe, eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza antes de vir morar aqui em Atlanta. E trabalhei com turismo também, então eu conheço bem assim, o início, né, da divulgação do turismo no Ceará. Então vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre qualidade do turismo no Ceará. A minha convidada é Gislane Amaral, ela é turismóloga, consultora de viagens e guia de turismo no Ceará, formada em turismo e hotelaria, trabalha há 20 anos no turismo, já foi recepcionista de meios de hospedagem, agente de viagens emissiva, comissário de bordo, e ela está sempre elevando a importância da profissão do guia de turismo, planejando e fazendo consultorias para as pessoas que desejam conhecer Fortaleza ou o estado do Ceará com o seu litoral e com as suas belezas naturais e outras diversidades. Então vamos lá, eu já vou fazer aqui o convite para a Gislane e vocês aproveitem aí, repassem essa live para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de turismo. Se ainda não viajaram para Fortaleza, essa é a chance de vocês conhecerem um pouco da cidade. E se você já viajou para Fortaleza, hoje você pode se atualizar com a minha convidada, com os diversos dicas de turismo e atualizações de lugares para serem visitados. Então vamos lá, eu já vou fazer aqui o convite para a Gislane. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hoje aqui em Atlanta, nossa, choveu bastante. Foi bom para melhorar um pouco o clima. Oi, tudo bem? Oi, Gislane. Eu vou te convidar de novo, tá? Vou até te fazer o convite para você entrar aqui, se organiza. Oi, tá tudo bem? Oi, Meire! Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo jóia! Eu tô muito bem. E você? Eu tô ótima. Tô aqui, olha, animadíssima para falar da minha cidade natal, né? Para saber como é que tá a Fortaleza. Para você dar algumas dicas bem bacanas para o pessoal que deseja conhecer Fortaleza. E hoje nós vamos falar aqui sobre turismo, né? Você sugeriu um tema que eu achei muito interessante, que é falar sobre a qualidade do turismo de Ceará. Então, eu já fiz aqui, Gislane, uma pequena apresentação do seu, vamos dizer, do seu perfil profissional. Então, você falou que você já tem 20 anos que você trabalha no turismo, já é aí uma boa experiência de vida profissional, né?
Boa noite, Meire. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Sim, eu já trabalho há 20 anos no turismo. Parece até que foi ontem que eu comecei a faculdade. E que, na verdade, essa paixão, né, que eu tenho pelo turismo é uma paixão desde que eu nasci. Eu já nasci amando receber as pessoas, amando Acho que teve uma pequena é falha. Vamos ver aí. não é Peraí, uma gente. paixão, é Tá, um mas amor. segura Eu aí, tá? trabalho porque eu amo. Tá. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Só tem um Tá me barulho. ouvindo? Eu não sei, eu acho que não é do meu, eu acho que não é aqui comigo. Tem um barulho. Você tá em algum lugar assim de vento, alguma coisa? Não, não tem vento aqui. Eu tô ouvindo assim um barulhinho, não sei se o pessoal pode até responder aqui pra gente se tem alguma coisa. É, talvez até seja conexão, alguma coisa. Você estava falando que Pode você ser. sempre gostou de Fortaleza. Você é de Fortaleza mesmo, não é? Eu sou Nasceu, fortalezense, tá, sim, tá, nasceu aí também. sim. Então, já desde criança já começou a conhecer um pouco, né, da história e das belezas de Fortaleza. Então, pode Sim. continuar. Então, tem aí esses 20 anos aí que você trabalha com turismo, mas você sempre. É. Aí então eu comecei, né, desde a minha infância, amando recepcionar meus amigos. Então, assim, o que eu faço com o turismo não é um trabalho por fazer, é um trabalho porque eu amo. Eu amo trabalhar com turismo, Aham. né? Então, eu já não é mais uma paixão, Tá, você faz com muita dedicação. Eu muita percebi gente. isso até pelo teu perfil do teu Instagram, assim, o envolvimento que você tem, né, com os turistas de dar informação, aquela amiga que a gente espera encontrar numa cidade que a gente não conhece. É mais ou menos isso Pronto. que você passa para eles, essa É segurança de ter alguém? exatamente isso. É exatamente isso. A proposta do meu atendimento, né? A proposta da minha operação é uma proposta de humanização, né? Eu estou ali para tratar. Eu não gosto muito dessa palavra cliente. Tá. Eu não gosto de cliente. Eu acho que é muito comercial. Aham. Então eu trato realmente eles como se eles fossem meus amigos, Tá. que eles estão vindo assim, passar suas férias. Então Entendi. eu dou consultoria desde o comecinho dele tá saindo lá da cidade dele, faço todo o planejamento, todo o acompanhamento até ele chegar em casa. Quando ele chegar em casa, aí sim eu posso me sentir tranquila. Tá, É então uma parte bem você cria. humanizada mesmo. Eu entendi. Você cria assim um vínculo, né? É um trabalho, é uma coisa séria, mas ao mesmo tempo você passa muito carinho, muita segurança e amizade Sim. também para que eles possam ficarem seguros que você vai estar ali à disposição com a tua informação, com o teu carinho. 24 horas. Eles ficam impressionados. Aqui no Ceará, nós temos um roteiro que é chamado Gerir de um Dia. E a nossa rota começa às 3 horas da manhã. Eles ficam impressionados, como 3 horas da manhã. Eu estou perguntando, gente, está tudo bem por aí? Já pegaram vocês? Eles ficam, meu Deus, ela está acordada, ela está ali pronta para resolver qualquer problema em qualquer situação. Então, assim, realmente é bem humanizado. Eu tô 24 horas disponível para o meu cliente. Tá. Então, não é preço. Eu quero e transmito que eles não me procurem pelo preço, que eles me procurem pela qualidade do serviço que eu ofereço para eles, que não tem preço. É verdade. Mas olha, isso faz com que o passageiro se sinta, né, o turista se sinta seguro e já é até uma indicação, né? Porque se eles gostam tanto do teu trabalho, se conhece Sim, alguém que vai vir, já é uma boa indicação de falar, olha, eu conheço a tia tal, ela me recebe dessa forma e tal. Então a gente entende, né, que isso é também uma, vamos dizer assim, uma coisa muito positiva do teu trabalho. Então, falando um pouco sobre Fortaleza, vamos iniciar assim, falando quais são os pontos turísticos mais importantes que você recomenda para o turista que visita Fortaleza pela primeira vez.
os pontos dentro de Fortaleza, não é isso? Isso. Eu te pergunto por quê? Porque muitas pessoas escolhem o destino Fortaleza, mas elas vêm para o Ceará. Poucas delas conhecem Fortaleza, né? É tanto que um dos meus objetivos dentro do meu planejamento para um roteiro de um cliente é que ele passe pelo menos um dia em Fortaleza. Seja fazendo um tour, seja indo na Praia do Futuro, né? Eu acho que todo turista que vem, ele precisa conhecer a Croco Beach, ele precisa conhecer o Chico do Caranguejo. Eu acho que, assim, as estruturas que a Praia do Futuro oferece, mesmo que ela tenha os seus problemas, né? Toda cidade tem. Copacabana não é diferente, entre tantas outras. Eu acho que o turista, ele não pode deixar de vir em Fortaleza e conhecer a parte histórica, a beira-mar e a Praia do Futuro. São 3 pontos. Eu entendi. Por exemplo, na época que eu trabalhava com turismo, eu lembro que as pessoas vinham, faziam um passeio do sentido pela cidade, né, pelo setor, mas, na verdade, elas visitavam o estado do Ceará, porque visitavam o litoral do Ceará. Então, hoje, você já está valorizando dentro do seu turismo o turista conhecer melhor, porque a Praia do Futuro tem várias opções, né? É uma praia que está localizada dentro da cidade, não fica muito distante e tem estrutura e tal. Então, você coloca isso dentro do teu roteiro, antes de seguir para o Ceará. Coloco. Eu acho que o primeiro dia dele, ele tem que sentir a cidade. Se ele não sentir a cidade, ele não veio, ele não conheceu Fortaleza. É preciso que ele conheça primeiro Fortaleza para ele poder desbravar o Ceará. Essa é uma boa resposta para a gente poder entender como é necessário se conhecer a capital para depois você seguir para o litoral do estado. Bom, quando eu falo dos pontos turísticos, quais são assim, os pontos mais importantes quando você faz o city tour para mostrar a cidade de Fortaleza? Bom, eu vou te dar 2 sugestões. Porque, na verdade, para eu fazer um city tour, eu dou várias opções para o meu cliente. Ele pode fazer um city tour turístico, ele pode fazer um city tour histórico, ele pode fazer um city tour de compras, ele pode fazer um city tour com praias, ele pode fazer um city tour com Arena Castelão, por exemplo. Né? Então, existem vários tipos de city tour. Mas, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, quando eu faço, por exemplo, um city tour histórico, mesmo que ela tenha defeito, porque todos nós, em todos os estados, nós temos defeitos nos centros históricos. A Praça dos Leões, para mim, é a parte mais rica e emocionante da história de Fortaleza. A Praça dos Leões e a Praça do Ferreira, tirando o ponto negativo que ela tem, para mim, ela mostra a história de Fortaleza como nenhum atrativo mostra. A beira-mar, por exemplo, é a parte moderna da cidade, já veio depois da década de 70, 80. A parte histórica, não. A Praça dos Leões, ela tem a primeira Academia Brasileira de Letras. Então, quer dizer, nós temos literários intelectuais que nasceram na cidade de Fortaleza e muitas pessoas não sabem. Quando eles entram na academia, Meire, eles ficam assim, eu não acredito que eu estou em Fortaleza. Quando a gente mostra a Praça do Ferreira de uma outra forma... Eu acho a Praça do Ferreira, assim, a Praça do Ferreira tem essa coisa da cidade, eu acho que tem. Eu tenho ótimas recordações da Praça do Ferreira, assim, de uma época que a gente saía para o centro da cidade e tinha que passar pela Praça do Ferreira. Mas eu não quero te interromper, vamos continuar. Ela contém, né? Você sentar na Praça do Ferreira e conhecer que ela tem o Cajueiro da Mentira. Que o sertanejo veio da seca, fugiu da seca e conheceu um bode que se tornou vereador de Fortaleza e que hoje é patrimônio histórico da nossa cidade. É algo assim, para mim e para o turista que conhece,
assim, eu explicando a história, eles ficam fascinados, eles não acreditam que aquilo ali existiu. Então, é muito legal, Olha, entendeu? tem É até a muito gente falando aqui, ó. Essa é boa. São muitas histórias, né? A Gilmara tá falando. Então, isso bom aí e são histórias pitorescas e verdadeiras, e né? verdadeiras, Porque, sim. assim, eu entendo perfeitamente o encantamento do turista, porque não é todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer realmente, às vezes um city tour, eu já fiz vários, não só no Brasil, mas também viajando, às vezes o city tour depende muito da visão do guia. Se ele quiser mostrar uma coisa, eu vou falar disso aqui, daquela parede, daquela coisa tal, pronto. Mas se você entra na história, se você conta isso, você dá um encantamento ao local e você dá uma informação que só tem nos livros. É. E eles ficam impressionados que são curiosidades, né, que não se relatam só na história de Fortaleza, é na história do Brasil. Né? Então, assim, eu tenho até um vídeo de um cliente que eu acho assim fantástico quando ele chega para mim e fala que eu conto a história de Fortaleza como se ele tivesse dentro da história. Mulher, para mim é tão sensacional escutar aquilo, porque é realmente o que eu desejo para eles. Não é mostrar Fortaleza de uma forma que ela possa estar abandonada, sim. Ela pode estar abandonada, assim como todos os centros históricos de cidades aí maravilhosas que estão. Isso, Mas verdade. ela tem um Não, eu poder entendo, porque histórico não é um riquíssimo problema, não é um problema de Fortaleza, é um problema de vários lugares. em Né? vários Assim, lugares. existem essas mesmas colocações que você está fazendo, existem em vários lugares. Eu mesma tive esse final de semana em Savana, que é uma cidade histórica aqui do estado da Geórgia, e o guia fez esse mesmo comentário. Ele falou: olha, esse monumento aqui está abandonado, tá tal. Então tem as coisas negativas que a gente sabe que existe, mas que a gente não pode negar. E faz parte da história também, né? Não pode. Inclusive, só abrindo já que a gente está nesse assunto, nós temos um hotel aqui em Fortaleza que ele foi considerado o primeiro hotel à beira-mar, que é o Iracema Plaza Hotel. Ele também já foi o edifício São Pedro e fez parte de uma família muito rica, né, aqui no Ceará. E ele está sendo um momento de críticas e intolerâncias assim da cultura absurda. Fica na praia E aí, de Iracema. lá na praia de Iracema, Tá. ele vai ser demolido, Meire. Eu já vi a reportagem. Você sabe que na época que eu trabalhei com turismo, você sabe que eu prestei serviço para uma agência durante uns 3 anos, mais ou menos, que ela ficava dentro daquele hotel, no 5º andar. Sério? Eu lembro dessa época, porque eu trabalhei com turismo na década de 90, né? Até eu chegar aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui no finalzinho dos anos 90, né? Então, nessa época, a agência ficava lá e eu tenho assim a lembrança do corredor, do elevador, aquelas escadinhas para subir. E a janela da agência que eu trabalhei, que eu prestei serviço, aliás, a gente conseguia ver um pouco, sabe, ali da Praia de Iracema. Então, quando eu vi, eu fiquei realmente assim, mas vai ser necessário fazer essa demolição, né? Pois é. Mas, na minha visão, ele poderia ter sido restaurado. Claro. Né? A gente não pode deixar a história morrer. Não pode. Mesmo que ela tenha os seus defeitos, ou seja lá o que for, é da história que a gente vive, é da cultura, da arte que a gente vive. Então, eu acho que a gente tem que prezar mesmo pela questão da preservação, da conservação, até dos pequenininhos. Eu também sou guia pedagógica e eu friso muito isso com eles, né? Tenho muito essa questão desse cuidado com eles, de preservar a história. Porque a cultura é isso, né? É a preservação, é a conservação desses atrativos históricos. Então, hoje, que pena que a Praça dos Leões e a Praça do Ferreira não fazem parte do nosso sítio histórico. Mas a Praça da Passeio Público. Do Passeio Público, é isso que eu te falar. O Passeio Público que tem o baobá, aquela árvore. O Passeio Público que tem o baobá. A Praça do Passeio Público, a gente ainda consegue manter ela dentro do City Tour.
É, Então, porque é ela é percurso, né? que é percurso. Então, assim, fazendo um city tour que é feito para todos os turistas, numa visão geral, para Certo. mim, um ponto histórico que eles não podem deixar de conhecer é a antiga cadeia pública, Aham. que hoje é um centro de turismo, o passeio público e o forte. Ah, Eu é. acho que são três atrativos turísticos históricos extremamente importantes da nossa história. Então eu acho que o turista ele não pode vir aqui em Fortaleza e não deixar de passar nesses três pontos e não Verdade. deixar de mostrar esses três pontos, porque é a nossa história. É, É verdade. tanto que, é E tanto ali que quando eu fica faço meus tudo muito tours, próximo, né, um do outro. Então, é, um é complementação do outro, né? é um corredor, né? É É um um corredor corredor, você falou histórico. bem, é um corredor. É um corredor histórico. Então, assim, para mim é muito importante eu começar o City Tour lá do Centro Histórico e terminar na Beira-Mar, por exemplo. Eles vão ter a visão de Fortaleza na década do século XIX, no século XX, eles vão ter uma bela época de Fortaleza. E depois eles vão lá para a parte moderna, os prédios, e eles ficam de. Eu estou impressionada, é totalmente Isso, diferente. A gente viu uma verdade. parte de Fortaleza e agora a gente está vendo uma parte que E eu olha, jamais a imaginava. beira-mar, né, assim, nossa, tá Ela foi fantástica, né? A gente vai revitalizada. falar daqui a pouco dos roteiros mais modernos. Então, esses seriam mais ou menos os pontos turísticos mais importantes na visão de quem quer conhecer um pouco da história. É claro que um city tour mais, vamos dizer assim, bem elaborado, né, requer você fazer um trabalho específico com vários lugares. Boa noite, a Boa Sueli aqui do noite. blog da Sul está por aqui. Quais são. Eu gostaria que você já, depois desse city tour, que a gente falou um pouco, né? Qual é o roteiro assim, das praias hoje? Porque eu sei que na época que eu trabalhei, existia um roteiro de praias, que eu acho que essas praias ainda estão em evidência. Mas eu tenho percebido que nesses últimos 20 anos que você está trabalhando como guia de turismo, existem outros roteiros. Então, assim, o que você está apresentando hoje ao seu turista que deseja conhecer Fortaleza pela primeira vez? Pronto. Eles me procuram perguntando principalmente por Jericoacoara, né? O sonho deles é conhecer Jericoacoara. Mas assim, o tempo que se tem quando eles vêm através de um pacote É, é extremamente curto, muito curtinho. é. Então, eu já deixo o Jericoacoara um pouco de lado, porque é um pacote que tem que ser no mínimo 3 dias. E no máximo 10. É um roteiro indescritível de beleza natural. Uhum. Então, eles procuram Jeri, eles procuram Canoa Quebrada. Canoa também é um roteiro em evidência. Tem pessoas que sonham em conhecer Canoa Quebrada. Eu acho fantástico. Principalmente quem vem ali do centro-oeste, do norte, que eles nunca viram praia. Quando eles chegam em Canoa Quebrada, assim, parece a realização de um sonho. Uhum. Eu fico encantada. Então, Canoa é um deles. Eu não posso deixar de colocar no meu roteiro. Canoa, Morro Branco, que não é muito divulgado. Hoje, Morro Branco e Praia das Fontes tem sido um roteiro que está Não. agregado à Canoa Quebrada. Ah, tá. Não, Então não se faz mais aquele roteiro só Morro Branco e Praia das Fontes. não. Hoje se faz Faz agregado com Canoa Canoa Quebrada. Quebrada. Isso Exato. foi por E eu causa da distância, Gislane? Foi por causa da distância ou foi para tentar fazer os três passinhos? Estou te perguntando isso. Sim, eu acredito, na minha visão, Meire, que esse roteiro tenha sido feito por uma questão econômica. Entendi. Tá. Acredito que seja isso. Porque eu acho que Morro Branco e Praia das Fontes merece um dia para eles. Canoa Quebrada merece um dia para eles. Então, assim, cada roteiro merece um dia de atenção. É. Porque
muito rápido, né? Canoa Quebrada não merece Tem uma muita briga. coisa para ver, né? Morro Branco, as areias, o passeio de bugre, tem um monte Eu de acho que é um coisas. roteiro que não pode deixar de faltar no turista Morro Branco Praia das Fontes. Eu acho sensacional. Isso a gente está A falando Lagoinha, do litoral leste, né? Então essas tô seriam falando as três. isso, Litoral Leste. Tá. Canoa Quebrada, Morro Branco Praia das Fontes. Eu também amo muito Águas Belas, né? Mas assim, ela não é uma praia que o turista procura como Canoa Quebrada, por exemplo, como Jericoacoara, por exemplo, né? Ela ainda é um roteiro que eu preciso dizer que ele precisa ir para Águas Belas, entende? Beach Park, eles procuram demais. Eu não preciso nem falar. O Beach Park é realmente uma rota turística, não tem jeito. E lá no lado oeste, né, tem o Cumbuco, que também é uma das mais procuradas, eles mesmos Até mesmo pela procuram proximidade, né, com Fortaleza, fica mais pela próximo. proximidade. Exato. Lagoinha, eu também gosto muito de Lagoinha. Mundaú e Flecheiras. É um roteiro que está em rota turística também, mas é algo que, se eu não disser para eles que é um roteiro bom, quando eles chegam aqui, eles não procuram. Tá, Né? Então, existem aquelas praias que eles já sabem, que eles procuram. Tem um roteiro agora sensacional, que eu acho assim, fora do comum. Mas quem procura, por incrível que pareça, são os estrangeiros. É a Rota do Café. Rota do Café. A Rota do Café. Tá. Eu amo Guaramiranga, Meire. Se eu pudesse, eu acho, morava naquele lugar. nossa, eu tenho assim, ótimas recordações de Guaramiranga, de passeio, de visita, de ir com a família, passar final de semana. Essa Rota do Café, você pode falar para a gente aqui como é que é feito esse passeio? Quais são os lugares que chegam a conhecer um pedaço dessa parte da serra? Pronto. Ela já foi determinada pelo Sebrae como uma rota turística. Mas não é uma rota que todos procuram, né? Então, assim, quando eu sempre falo no meu City Tour dos principais roteiros que eu posso abordar no Ceará, seja serra, sertão ou mar. Eu tenho que dizer para eles que eu tenho, né, essas três opções de roteiro: serra, sertão e mar. Então, quando eu passo ali na Praça da Estação, que hoje para nós é a Estação das Artes, foi revitalizada, e nós temos a primeira ferrovia de Fortaleza que interligou através do café, né, a primeira linha de Fortaleza a Baturité. Olha, é sensacional. Aí a gente vai, né? Hoje não é rota turística, como eu falei, então não tem vans, micro-ônibus, ônibus que vão. Tem que ser realmente um roteiro fechado. Entendi. A Meire tem um grupo fechado de 10 pessoas. Eu faço todo o planejamento, pego a van e vou para o maciço de Baturité. Aí toda aquela região, antes de chegar no maciço, ela é formada por planícies litorâneas, onde a gente já tem a riqueza da nossa vegetação ali para mostrar em Pacatuba, Guaiúba, Redenção, que foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos, os escravizados, que eu também amo Redenção demais. E aí é uma riqueza histórica que você vai chegando até o maciço inexplicável. Aí quando chega no maciço, tem lá o museu que tem a Maria Fumaça, né, onde a gente pode também fazer um city tour. Tem a primeira igreja barroca bizantina do Brasil. A única do Brasil. É tanta riqueza. Aí tem o Mosteiro dos Jesuítas, que tem uma visão da serra sensacional. Aí a gente faz visita a sítios. Eu tenho um sítio em particular que eu gosto muito, que é o sítio do Seu Uchoa, em Águas Finas, é em Guaramiranga mesmo. Ele faz todo o processo do café arábica, que é aquele café do sombreamento.
E a Certo. gente vê desde o começo da história, quando saiu lá da Arábia, chegou no Belém do Pará e do Pará veio parar aqui pela família dele em Guaramiranga. E Certo. aí o engraçado é que ele conta toda essa história. Nós vamos para a trilha para pegar o café do pé e do café a gente vai fazer ele com todo o processo e Nossa, experimentar que o café legal! direto. Gente, vocês estão ouvindo aí a opção desse roteiro? Eu acho que o Alberto, né, o meu querido amigo, mandar um beijo aqui para o Alberto Beijo, Augusto. Alberto. Então, o Alberto, que está, né, à frente do Sindicato dos Guias de Turismo do Ceará, o Alberto sempre ele comenta comigo, Meire, você precisa saber sobre a rota do café. Então, é bom você falar isso, porque eu vou me interessar mais e quem sabe eu trago alguém aqui para falar mais especificamente sobre esse roteiro, né, Gislane, que é interessante. Sensacional. Mas vamos lá, aí vocês chegam a tomar esse café que vocês escolheram. Você chega a tomar esse café quentinho, preparado assim, de uma maneira sensacional. Porque existe todo um processo, né? Não é aquele café que a gente chega em casa, toma ali prontinho, compra prontinho e faz ali pronto. Existe todo um processo para se fazer aquele café. Uhum. Então, é sensacional. É só indo, é sensacional. Amei o roteiro da Rota do Café. Bom, além desse roteiro, tem um outro que você gostaria de informar para as pessoas de uma outra parte do Ceará que também é muito interessante, para quem tem essa opção de fazer um privativo, de organizar um grupo e sair um pouco, né, daquele roteiro básico. Ah, tem vários. Tem muitos, Meire. Dentre eles, a Rota do Café. Outro que eu gosto muito e que é uma rota turística, mas é frequentada muito por nós fortalezenses, que é a Serra ali, Ubajara, Viçosa do Ceará. Lá nós temos a questão do Guaramiranga, né, aquela parte lá. Guaramiranga já faz parte de outro maciço, é o maciço de Baturité. Ah, é maciço, tá. Essa parte de Ubajara, Viçosa, faz parte mais do não é maciço. Guaramiranga, eu me confundi. É Guaraciaba do Norte. Guaraciaba do Norte. Aham, isso mesmo, Guaraciaba. Aham. Pronto. O maciço de... Ô, mulher, esqueci o nome do maciço de lá. Agora, passou. É o maciço da Serra Grande. Ibiapaba? Ibiapaba. Muito bem, muito obrigada. Agora, desse aí eu lembrei, eu esqueci do outro, mas lembrei desse. Então, esse roteiro também é legal, porque você tem essa visão das cidades vizinhas, né? Da parte da serra. Isso. Lá tem as flores também. A gente exporta flores para a Holanda através de uma empresa chamada Geiger. Uhum. É sensacional. E sem falar da história de Iracema, né? Que ela se banhou lá na bica do Ipu, que também faz parte de todo aquele processo ali do maciço da Serra da Ibiapaba. Então é fora do comum. O Ceará é para tudo e para todos. Agora, Gislane, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, chegando em Fortaleza, você até falou, um roteiro mais longo, até uma semana, 10 dias em Fortaleza, mas normalmente o turista ele vem para Fortaleza para passar quanto tempo? Hoje ele vem para passar entre 5 e 7 dias. Tá. Isso se ele vier no aéreo. Agora, se ele vier de rodoviário, ele passa no máximo 3 a 5 dias. Então, realmente tem que fazer um roteiro bem, vamos dizer assim, bem puxado, né? Para poder tentar conhecer o máximo que puder. O hotel só para dormir, sair de manhã e passar o dia fora. Só, tem que conhecer tudo, né? Tudo não, mas uma boa parte, quero dizer. A gente tenta, assim, fazer o possível e o impossível para que eles possam ter uma visão, pelo menos geral. Para que ele volte e saiba que ele tem muito mais a conhecer. Muito mais a conhecer, isso mesmo. É sempre bom deixar alguma coisa para a próxima, né? Para a próxima viagem. Né? Dá para conhecer tudo, né?
E Não. esse roteiro, então, seria mais ou menos dentro dessa perspectiva que você falou, de dependendo do que o turista quer. Por exemplo, se ele quer fazer um mini city tour pela cidade, passar naquela rota que você falou no início, e aí seguir para o litoral, tem essas opções dos dois lados. O que, que a gente não pode deixar de conhecer em Fortaleza, no geral? O que, que o turista não pode deixar de conhecer, na tua opinião? Na minha opinião, ele não pode deixar de conhecer a beira-mar. Ele não pode sair de Fortaleza e conhecer os atrativos que a nossa beira-mar compõe, que é uma beira-mar moderna, revitalizada. Infelizmente, temos praias que são impróprias para o banho, mas ela tem atrativos que superam a beleza, os equipamentos, né? A modernidade dela supera o que ela tem de defeito. Não, e Então, assim, eu acho que aquela vista, né, da beira-mar, quando você entra no percurso da beira-mar, do início até o final, passa um filme assim, na minha cabeça, sabe? Assim, a lembrança que eu tenho, não só de quando eu trabalhava no turismo, mas também a lembrança de quando eu quero impressionar alguém sobre Fortaleza, e alguém me pergunta, qual era a cidade, qual foi a cidade que você veio do Brasil, qual é a cidade que você nasceu? Aí eu quero impressionar, aí eu digo, vamos ver essa paisagem aqui. Aí o pessoal olha para mim e fala assim, nossa, o que você está fazendo aqui com esse lugar tão lindo? E a beira-mar tá assim, das últimas vezes que eu fui, tá assim, uma coisa de louco, assim, de é bonito, sensacional. de belíssimo. Os hotéis se modernizaram muito, né? Eu acho que não tem mais muito daqueles hotéis da época que eu trabalhei. Tudo Não. muito limpo, muito padronizado, um movimento de gente bonita, passeando, fazendo a caminhada. Então, esse corredor da Beira-Mar é É realmente o fantástico. ponto que não pode. Eu acho que ele não pode deixar. Não pode. Não pode. Ele não pode sair daqui de Fortaleza sem conhecer a feirinha de artesanato, sem conhecer o mercado dos peixes, sem tirar foto na estátua de Iracema. Ele vinha aqui para mim e não souber o que é Iracema. Ele não veio aqui. Pode voltar. É verdade. Eu acho Porque que é um tem que tirar registro, foto na né? Ali é estátua um de Iracema. registro. E, É um registro. É Gislane, a nossa história. quais são os turistas brasileiros que mais visitam Fortaleza atualmente? No geral, assim. Tem um público que vem de uma determinada região mais frequente para Fortaleza? Sim. Existe esse público antes da pandemia e pós-pandemia. Ah, tá. Existe uma diferença, então, das duas épocas. Existe. Tá, Existe. Antes da pandemia, nós recebíamos muitos paulistas, né? O paulista ele vem em primeiro lugar. tá. Primeiro lugar. E aí depois a gente tem Manaus. O manauara ele gosta muito do cearense. Muito. Ai, que legal. O paraense. E aí pós-pandemia, eu vejo que o que cresceu foram os grupos rodoviários. Tá. Então, assim, o Nordeste conhecendo o Nordeste. Nossa, O que meu bacana. maior público é o pernambucano. Uhum. Que tá ali vizinho, né? Tá ali do Pegando, lado. tá Tá. aqui do lado. Então é o Nordeste conhecendo o Nordeste. Então eu sinto isso pós-pandemia. Apesar de também tudo ter ficado um pouco mais caro na questão de aéreo, de pacote, né? A gente sente essa diferença. Eu entendo. E assim, o turista estrangeiro tem ido muito a Fortaleza? Existe ainda Eu muito sinto, fluxo de turista? Porque assim, eu na época que sinto, eu trabalhei, a gente teve uma época muito grande, assim, alguns anos, que ia muito turista da América do Sul, né? Assim, os chilenos, argentinos, o pessoal daquela região ali, Uruguai, que visitavam muito Fortaleza. Até mesmo pela facilidade, né, de voos, eu acho que tinha voo direto e tal. sim. Então, hoje em dia, que tipo de turista estrangeiro que procura
Eu estou falando de um turista que vai para turista estrangeiro que vai para visitar a cidade. Então, assim, existe um número maior de turistas de um determinado local? Existe antes da pandemia, o Tá. italiano ele vinha, né? Aham. Bastante a Fortaleza. É tanto que antes da pandemia se tinha um turismo muito depravado, Tá. né? E aí, pós-pandemia, esse turista deixou um pouco de visitar Fortaleza. E eu vejo que hoje eu recebo muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos e Ah, estão que vindo legal. conhecer Fortaleza. Que bacana! Eu Eu tenho um lembro que amigo. teve uma época, né, Gislane, que tinha um voo direto. Você acredita que eu fiz Sim, essa sim. viagem umas 2 ou 3 Já vezes? voltou, já tem. Tinha um voo direto de Atlanta para Fortaleza. Aí tiraram o voo, a gente tem que descer lá para o sul para depois pegar um voo subindo para Fortaleza. A gente quase que passa por cima do Ceará para descer. Já pensou? Então, isso. Então, eu acho também que assim, o brasileiro que está no exterior, que ele não teve a oportunidade de conhecer o Brasil quando morava no Brasil, ele agora, né, trabalhando com mais condição, talvez, então quer voltar ao Brasil e quer conhecer o Brasil. Eu tive a chance de sempre viajar e também tive a chance de trabalhar com turismo, então eu tinha muito acesso a viagens, né? Fazia muita viagem e tal. Mas tem gente que veio dos Estados Unidos. Aqui mesmo em Atlanta tem muita gente que veio aqui que nunca foi no litoral, nunca foi numa praia, conhece a Flórida, conhece o litoral da Flórida e não conhece o litoral do Brasil. Então isso dá uma chance também das pessoas, quando retornarem ao Brasil, conhecerem o próprio Brasil, porque é legal a gente conhecer o país da gente, né? Muito, muito legal. Muito. Eu amo Ceará. Eu pretendo conhecer todo o Ceará. Nossa, que legal. Eu tive a oportunidade de conhecer muito o Nordeste. Então, isso é uma coisa bacana, porque quando alguém fala de uma determinada cidade, você já foi num determinado local e tal, você conhecendo, você pode complementar uma conversa, né, passar uma Sim. opinião e tal. Mas o Ceará realmente é um estado muito rico. E se a gente falar, né, de outras cidades grandes, lá para a parte do Juazeiro, vai até hoje. Eu Sim. já fiz algumas lives com pessoas desse roteiro também, no início aqui do Meire na Eu Web. vi o Rodrigo, meu amigo maravilhoso, que Aham, ele nem tá por aqui, talvez. Mas, Rodrigo, um beijo pra tu. E foi, aham. foi sexta-feira, teve no Globo Repórter, o Cariri, você Eu viu? Você vi, tem... então, ele É, maravilhoso, com várias informações. Foi muito bacana, assim, fazer esse roteiro. estamos comemorando os 180 anos do Padre E Cícero. ele foi maravilhoso. Ele contou a história assim como se estivesse fazendo Sensacional. sensacional, como se ele estivesse assim, batendo aqui um Ele é, papo comigo, a gente estivesse tomando café, ele me contando a história toda. A nossa live mas foi ele longa porque eu não tive como encerrar a live com aquela informação toda que ele passou aqui pra gente. Beijo, tá, querido? Muito sucesso para beijo, você, Rodrigo. tá? Bom, vamos falar um pouquinho da culinária regional, da culinária cearense. O que é que você recomenda aí pro Vamos comer. pessoal? Eu amo comer panelada, carne do sol, buchada, paçoca, baião de Paçoca. boi, O baião que de eu não dois aí assim, é algo que é indescritivelmente um dos pratos, eu acho, mais gostei. populares do Ceará. O que É. mais que tem lá no Ceará? Cuscuz, Que é uma tapioca, tapioca. E hoje tem uma tapioca de tudo que é jeito, né, Gislane? Na minha tudo época, que você imaginar. tudo que. É isso Doce, mesmo, né? salgado, Doce, salgada. de Aí todo jeito. você recomenda para as pessoas assim provarem da culinária, você indica restaurantes, você passa algumas dicas, como é Sim. que é? Existe um bairro aqui hoje que ele acabou virando referência para vários outros bairros de Fortaleza.
que é um bairro chamado Varjota. Não sei se você chegou a conhecer a Varjota. Sim. Então, a Varjota hoje, ela é um polo gastronômico. Então lá você encontra tudo da culinária, desde a culinária regional à culinária oriental. E assim, os outros bairros, né, de Fortaleza passaram a fazer referência à Varjota em seus próprios bairros. Então eu indico restaurantes de culinária regional, para comer a panelada mesmo, para comer o baião de dois, a carne do sol, que é a nossa carne seca deliciosa. Indico mesmo, assim, para eles se deliciarem à noite aqui. Ah, outra coisa que eu indico também, Meire, que eles não podem deixar de vir no Ceará, é o nosso show de humor. Aqui nós temos uma casa que é sensacional. Essa coisa do show de humor, eu lembro ainda assim, eu nem trabalhava no turismo, mas eu me lembro quando começaram a fazer, hoje em dia, stand-up para tudo que é lugar. Né? Assim, tem muitas regiões que estão fazendo show de humor, né? Estão fazendo essas coisas, mas eu me lembro do pioneirismo no Ceará quando começou, assim, barraca de praia, com humorista. Então hoje vai ficar melhor, né, Gislane? Tem mais tem muitas apresentando. Tem muitas opções, né? Dentre elas, a quinta-feira. Toda quinta aqui é o dia de comer caranguejo. Então, as barracas da Praia do Futuro, elas abrem, além de ter o tradicional caranguejo, tem também o nosso show de humor, né? O que o cearense é referência, né, no humor, é o berço do humor. Então eu acho que eles também têm que vir aqui e tem que ir ao show de humor, porque senão ele não passou por aqui, não. Vai colecionando aí coisas que só tem no Ceará. Você tem que ir, só tem no Ceará. Tirar foto na estátua de Iracema, assistir um show de humor, comer uma panelada. Nossa, começou a falar das comidas aqui, olha, eu já fiquei com água na boca. Hoje eu falando com a minha mãe, você sabe que eu falo com a minha mãe, às vezes quando eu ligo, assim, a minha mãe mora em Fortaleza, né? Eu fui criada ali no bairro Otávio Bonfim, Farias Brito, né? Hoje é Farias Brito, mas é Otávio Bonfim. Então, eu tenho uma história muito grande com a ferrovia também, porque meu pai foi chefe de estação a vida inteira, o primeiro emprego e o último. Ele começou na ferrovia no Ceará. E daria para eu fazer aqui uma live falando da história de vida do meu pai. Então, quando você falou da revitalização da estação central e a litorina, que ele foi um dos pioneiros que mais incentivou a litorina, aquele trem que fazia o passeio e tal. Então, tudo isso é referência da minha infância, da minha adolescência. Então, voltando ao assunto da minha mãe, eu perguntei para ela assim, mãe, o que a senhora almoçou hoje? O que foi o almoço hoje, né? Aí ela falou para mim lá o que ela tinha almoçado. Aí ela falou assim, minha filha, hoje eu comi macaxeira. Eu falei, não, mãe, não fala que você comeu macaxeira. É que em alguns lugares as pessoas chamam de aipim, em outros lugares chamam lá outra coisa, mas pra gente é macaxeira, né? Pra gente é macaxeira. E é frita. Tem pessoas que acham que é cozida aqui, mas não é frita, é macaxeira frita. Nossa, uma delícia. E aí eu comentei com ela, pronto, agora eu vou ter que sair aqui em Atlanta procurando um supermercado que tenha, né, a macaxeira, porque eu sei que tem. Mas assim, compra aquele saco de macaxeira já toda, como é que se diz assim, já toda preparada. Não é o mesmo sabor, claro, né? Mas a gente consegue comprar na parte de freezer para você descongelar e fazer. Mas quando ela falou da macaxeira lá no Ceará, eu falei, não, eu tinha que estar aí. Faltava só uma tapioca com café, né, Gislane? Para complementar. Gente, eu tô falando de comida, porque como você falou que você adora comer, é o meu passatempo preferido, é me deliciar com comida. Nossa, eu amo, sabe? Eu amo comer também. Me leve para comer. Não, comigo é assim, me convidou, tem que ter uma comidinha, assim, vem aqui, conversar não, tem que ter um café com tapioca, seja lá, se for em Minas, um pão de queijo, se for, sabe? Então, assim, tem que ter essa coisa mesmo, porque eu acho que é bem cearense, né? A gente gosta da culinária.
Bom, nós falamos aqui um pouco da culinária, a gente até se divertiu com as conversas. E o artesanato, porque eu sei que o Ceará tem um artesanato muito rico. Eu sempre que eu vou a Fortaleza, eu sempre trago alguma coisa, não só para presentear alguém, mas também porque tem artigos que são assim belíssimos, um trabalho muito bem feito, né? Tudo feito à mão. O que é que hoje em dia estão sendo recomendado para os turistas visitarem e fazer as compras? Mary, eu gosto muito de levar o meu turista para ver a renda feita ao vivo. Aqui nós somos, desde a nossa colonização, quando os portugueses chegaram aqui, nós temos como referência ainda histórica e cultural a renda do bilro, né? Que é aquela renda feita pelos pauzinhos que as mulheres vão manuseando. Isso. Então eu faço questão de mostrar um turista meu como que se é feito a renda aqui no Ceará. Eu acho assim, eles vêm aqui para comprar mesmo aquele artesanato feito à mão. Porque É, também depois da terceira revolução industrial, tudo se modernizou, sim. inclusive o artesanato, né? Então a gente volta para trás toda a história, toda a cultura, a importância da colonização para Uhum. trazer para eles a importância da renda no Ceará. Então, eu mostro para eles a renda de bilro, a renascença, o rochelier, o filé, o bordado, o crochê, e explico quais os tipos de renda, né? Sim, Existem vários. Aqui vários. também nós também temos um artesanato riquíssimo, que é a palha da carnaúba. Através dela, nós fazemos bolsas, fazemos cestos para colocar pães, bolos, tortas. Tem bolsas belíssimas feitas com a palha da carnaúba. Que Uhum. as mulheres ficam assim, ó. Eu acho lindo o São... artesanato. O artesanato, ele me encanta muito mais do que, eu juro para você, não estou querendo aqui fazer demagogia, não, mas o artesanato, ele me encanta muito mais do que aquela coisa de marca, sabe? Que as pessoas ficam desesperadas para comprarem. Mas um artesanato bem feito, você vê aquilo, aquela dedicação, porque nada é feito na hora, né? Assim, é um processo, né? Eu lembro que a renda de bilro, eu ficava assim, impressionada com elas manuseando a mão, com aqueles espinhos, né? E vai fazendo todo aquele trançado. Eu ficava assim, impressionada, mesmo sendo uma pessoa que nasci e me criei no Ceará. Bom, quais são E o os que é pontos assim? importante Desculpa. E o que é importante, né? É ver como que se faz o processo, a história acontecer. Não é, eu tenho muita gente que diz assim, ah, Gi, mas é tudo tão caro, é porque não se sabe como que é feito o processo. Quando se vê feito e fazendo o processo, eles mudam de opinião. É. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Vamos aproveitar e valorizar essas pessoas, porque a gente não sabe se daqui a algumas décadas, Elas porque vão é um continuar. ensinamento, é uma cultura passada, né, de mãe para filha. Então, hoje em Geração em dia, as geração. pessoas estão tão antenadas, tão ligadas a outras coisas. Será que daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, vai ter gente querendo fazer esse tipo de artesanato? Então, no futuro, vai ser para contar história, né? Então, vamos É, aproveitar ainda o Ceará. Não deixe de comprar seu artesanato, porque vai ser um artigo de luxo e uma relíquia no verdade. futuro, né? Uma Eu acho que é mais ou verdade. menos assim. É Bom, o verdade. artesanato, belíssimo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, bem assim, que as pessoas sempre me perguntam quando eu faço live de turismo. Qual é a melhor época para visitar Fortaleza? Eu diria que qualquer época do ano, mas sempre existe aquela época que é mais interessante na visão do turista, para quem gosta de Eu, visitar. Você tem uma época? eu acho que o segundo semestre, Segundo semestre é melhor. de julho a dezembro, Tá. é a melhor época para vir ao Ceará. Por Eu questão acho de temperatura, por questão de opções, de ter mais opções, em que sentido? Porque eu sei que junho tem, né? Tem as festas juninas, julho tem aí os festivais, né? De música, pré-carnaval, tem um monte de coisa acontecendo, né? Por causa das férias. tem um carnaval, na verdade, em julho, né? Isso. Que é um carnaval fora de época bem procurado aqui no Ceará.
Tá. Eu acho que de julho a agosto, além do clima, é a época dos bons ventos, né? Aham. Então, eu acho que é uma época que traz grandes benefícios para eles aqui. Não tem tantas pessoas como janeiro, por exemplo. Que é sempre super Janeiro até o lotado, né? carnaval é super lotado. É sempre uma Eu nem época. recomendo. Tá. Gislane, eu vou te fazer uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal que faz turismo, que fala sobre turismo. Eu gostaria que você contasse uma história, ou mesmo algo que aconteceu de interessante, de engraçado, que eu sei que você deve ter muitos, que aconteceu durante o passeio com os teus passageiros, ou algo que marcou assim, que é uma história que está sempre presente na tua memória enquanto guia de turismo, trabalhando há tanto tempo aí em Fortaleza, no estado do Ceará. Você lembra de algo assim que marcou, que foi interessante, divertido? Eita, são muitos. Agora em mente, Mary, deixa eu ver aqui um divertido. Ah, tenho. Aham. Eu tenho uns amigos lá de Certo. Manaus. É o Jonathan, nem sei se ele tá por aqui. Jonathan, vou falar mal de tu, viu? Ele sempre vem, todos Se os ele não anos ele estiver vem. aqui, depois ele vai assistir no gravado. Aí, mas Tô vamos falando contar a de história, né? Vamos contar a história que eu acho que talvez seja interessante também ele saber que foi uma coisa marcante, né? Porque de tantos casos, você escolheu justamente o dele. Então o vamos dele. lá. Nós estávamos na praia. Eu amo a filhinha deles, é a Isis. A Pri, a esposa dele também. A mãe, o pai. A família dele é a minha família. Eu amo ele de paixão. E aí nós estávamos na praia. E eu observando o celular. E aí eu brincando, observando o celular e brincando com a Isis. Aí a Isis, vem tia Gi, vem tia Gi. Quando a gente vem, lá vem a onda e pá, leva o meu celular. Não, não E acredito. depois Você estava traz de na volta. água? A gente tava na beirinha, assim, Tá, do mar. tá. Aí brincando, vai, vem. Ela, vem, tia Gi. Aí o celular caiu no mar. Ô, mulher, e trouxe bem na hora de volta. E acredite, ainda bem que eu estou rindo agora. Mas o celular não pifou. Foi um milagre, hein? Foi um Foi um milagre. milagre. Por isso Mas que assim, eu digo que caiu foi na água e a engraçado. onda trouxe de volta, A onda levou e trouxe de volta. arrastou, né? Arrastou e pegou de Arrastou volta. e trouxe. Nossa, eu imagino o desespero Desespero, interior, né? Porque a vida da gente tá toda nesse celular. né? E Então, assim, é um simples, mas que foi muito divertido, porque depois ele ficou tudo normal. aham, Ele funcionou normal. Então, tipo assim, pra mim foi divertido, porque depois a gente ficou rindo. Como que aham. o mar vai, leva e traz de volta? Nossa, olha, eu acho que foi assim, a gente tá rindo aqui, foi engraçado, mas você teve sorte, Né? viu, amiga? Mas foi Foi sorte. sorte. Talvez até a vibe, né, da garotinha, né, da menininha, né, Então, assim, tão encantadora, ela, né, assim, quis assim te chamar a atenção, mas eu imagino o celular indo, gente. Vocês estão imaginando aí um não é celular não, sendo levado por uma maré? Ah, nossa, dá um desespero. Você ficou bem dá tranquila, você viu que trouxe de volta. Tudo que leva traz, né? é Legal. exatamente isso. Bacana. Gislene, pra gente, que a gente tem um tempo aqui no Instagram, né? Eu acho que a live foi muito interessante. Eu acho que você levantou pontos assim, super interessantes com relação a quem quer visitar a Fortaleza, não só pela primeira vez, mas para quem quer retornar. Eu queria muito fazer essa live contigo, porque eu acho que a experiência de turismo que eu tive naquela época não é a mesma que vocês têm hoje. Eu fico muito feliz de saber que Fortaleza cresceu, que Fortaleza se desenvolveu, tem muita coisa bacana, que os guias também estão muito bem preparados, né? A maioria assim, se reciclando, vamos dizer, melhorando o seu trabalho, né? Porque na época que eu comecei, aquela coisa bem assim, né, da gente estar aprendendo ali da marra, vamos dizer assim, né? Não tinha
mas você passou pela hotelaria, você passou pela agência de viagem, você passou pela companhia aérea. Então, isso tudo te dá, né, vamos dizer assim, uma garantia de um serviço profissional de qualidade. Então, agora eu entendo por que você é essa guia tão maravilhosa, simpática, agradável, informativa. E eu continuo dizendo para você, continue fazendo seus vídeos lá com seus grupos, tá? Que você deixa a gente muito feliz. Porque, afinal de contas, você também está representando uma classe de guia de turismo. Então, eu me sinto também, assim, representada, né? Não trabalho mais com turismo, mas eu me sinto representada por saber que tem excelentes guias no Ceará, em Fortaleza, e uma delas é você, tá, Gislane? Então, obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E qualquer coisa que você queira divulgar o seu trabalho, você agora tem uma amiga cearense aqui em Atlanta, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Eu estou aqui para realmente fazer um turismo diferente, né? Um turismo do comum que existe na beira-mar, de feira, de mais barato. Eu quero um passeio mais barato. Não, eu não quero que o meu turista me procure porque o meu passeio é mais barato. Eu quero que ele me procure porque eu sou uma profissional que vai ajudar ele no que ele for preciso, no que for preciso. Se ele precisar de mim 3 horas da manhã, eu vou para o hospital, eu ajudo, eu acompanho, eu estou à disposição 24 horas. Então, eu que agradeço pela oportunidade de mostrar o meu profissionalismo, que é tão difícil. É muito difícil. Meire, é muito difícil trabalhar corretamente. Tem dias que eu vou mentir pra você. Eu penso em desistir. Mas eu tenho não desista, tá? Porque você faz uma diferença muito grande para aquele turista. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, você vai com uma certa insegurança. É um lugar novo, eu não conheço. Então, quando a pessoa chega no Ceará, é recebida por uma pessoa que tem ali todas as informações, carisma, se preocupa com o turista, é imprescindível, é assim, é uma joia rara num lugar diferente. Então, fica aqui meu beijo para você, tá? E olha, eu gostaria aqui também no Ceará tem uma amiga, quando quiser voltar e conhecer as nossas belezas. Não, eu vou combinar, já vou combinar aqui, a gente já vai deixar marcado quando eu for para Fortaleza da próxima vez, que claro, pra gente tomar café em Guaramiranga. Vai tomar café lá em Guaramiranga, você vai levar lá no sítio lá do seu Shoa, né? O nome dele é o Shoa. Pronto, fala para ele que a gente vai lá tomar um café. Eu quero saber a história desse café. Beijos, obrigada. Beijo, obrigada a todos que assistiram a live. Isso, exatamente. Eu amo vocês. Todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco, tá? Um beijo, tudo de bom. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada. Obrigada também.